Olá, somos a equipe Esmero e escolhemos como tema do trabalho de conclusão de curso os saneamentos domiciliares, mais especificamente, o segmento das devidas orientações quanto ao manuseio dos saneamentos domiciliares em atividades domésticas e no controle de pragas urbanas. A Esmero é formada por 5 integrantes: a Ana Júlia Stavari, eu, Beatriz França, a Gabriela Souza, a Giovana Santos e o Sandro Baniuk. A origem dos produtos de limpeza ocorreu entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo e se expandiu entre os povos árabes e germanos. A Anvisa define saneamentos sanitários como substâncias destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, desodorização ou odorização de ambientes, seja ele doméstico ou eles podem ser usados por qualquer pessoa para fingir uma limpeza doméstica ou por pessoas especializadas para uma limpeza profissional. Esses produtos, apresentando características químicas, são responsáveis por oferecer diversos riscos à saúde daqueles que estão expostos a eles, resultando nas mais variadas doenças e até mesmo em alguns tipos de câncer. Independente de apresentar essas dimensões, foi apenas no século XVIII, com a obra As Doenças dos Trabalhadores, de Bernardo Ramazzini, que o problema foi realmente explorado. Logo, a problemática está, portanto, na falta de conhecimento e instruções básicas sobre os riscos que eles oferecem. Em síntese, é importante o fornecimento de informações sobre o manejo adequado de saneamentos sanitários, porque é através de tal pressuposto que os acidentes, as intoxicações e as situações de risco podem ser evitadas. Por meio da metodologia da pesquisa exploratória, este trabalho buscará referências para gerar conhecimento e sanar possíveis dúvidas dos profissionais envolvidos. Pensando nisso, para desenvolver a problemática do tema, foi realizada uma pesquisa de campo que nos ajudou a chegar à conclusão de que o uso de saneantes no âmbito domiciliar e profissional é muito comum. No entanto, quando se fala de compartilhar informações de segurança a respeito de seu devido manejo, é possível notar uma enorme negligência, o que ocasiona na falta de conhecimentos de medidas fundamentais para a segurança de todos os que entram em contato, direta ou indiretamente, com tais saneantes, assim colaborando para um aumento significativo de casos de adultos e crianças intoxicados por produtos de limpeza. Dessa forma, colocando em risco a saúde e integridade física desses envolvidos. O compartilhamento de informação acerca do manejo de desinfetantes domiciliares será aplicado pelos meios digitais, como o site, o Instagram e a cartilha. O projeto está sendo desenvolvido na Praia Grande, mas terá como foco as pessoas da região de São Paulo, no geral. O objetivo geral do projeto é promover o conhecimento acerca de noções de segurança no serviço doméstico e de controle de pragas, levando em consideração que esse campo é pouco observado e debatido, e foi realizado através do desenvolvimento de um site e cartilha com informações dos riscos ocasionados pelo uso de saneantes. Já o objetivo específico é a conscientização plena sobre o manejo e armazenamento dos saneantes, instruindo por meios acessíveis e com comunicação simples e direta. Dessa forma, o projeto alcançará os resultados esperados, que é a redução de acidentes. Os usuários beneficiados são trabalhadores domésticos e profissionais da área de controle de pragas. Para construir as informações do site e da cartilha, foram necessários artigos, monografias acadêmicas, livros e jornais referentes ao tema, além de pesquisas internas e com profissionais. Em relação ao âmbito instrumental, será necessário algum tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet, visto que o site e o Instagram do projeto precisarão de atualizações. Também será necessário a contratação de profissionais para o designer e as atualizações. Bom, os custos para o desenvolvimento do projeto ficou um total de R$ 250,
sendo R$ 150 para a construção do site e R$ 100 para o design. Fora os aparelhos eletrônicos, para as pesquisas, esses valores indefinidos. Com o plano de alcançar um público amplo, o projeto conta com uma linguagem clara e acessível. Assim, podendo proporcionar um forte impacto social, uma vez que pessoas antes desorientadas poderão ter acesso às instruções de segurança, diminuindo, consequentemente, a probabilidade de acidentes. Bem, o projeto se mostra não só viável, mas também proveitoso no sentido ambiental, pois a conscientização do manuseio de saneantes previne o descarte incorreto e as misturas danosas ao meio ambiente. Como justificativa, nós temos que fatores sociais externos, como a desigualdade, fizeram que, mesmo com o passar de anos, o acesso de conhecimento técnico fosse negado aos profissionais de classes mais desvalorizadas, como as de limpeza e dos controles de pragas. Mesmo que haja urgente necessidade da compreensão plena dos produtos que eles manuseiam no dia a dia, não há esforço por parte de seus empregadores na hora de aplicar treinamentos sobre o tema. O déficit informacional recorrente no trabalho doméstico e no controle de pragas urbanas é um risco à integridade do trabalhador e ao meio ambiente em que ele está inserido. Sabendo disso, uma solução utilitária seria o compartilhamento de medidas e técnicas para o manuseio de desinfetantes domiciliários, sempre levando em consideração as ações complementares a esta prática, sendo o uso de EPIs, o correto armazenamento e o conhecimento da legislação atual acerca deste tema, exemplos a serem abordados. Para começar, toda a pesquisa foi orientada pelos métodos de abordagem indutivo hipotético, que parte de uma premissa particular para uma geral, já que a partir do estudo de manejo de saneantes, um caso específico, notou-se que para gerar uma conclusão precisava ser feito também pesquisas relacionadas a riscos, acidentes, armazenamento, ficha técnica dos produtos, normas e leis, sem fácil acesso, como também precisou ser realizado entrevistas e questionários que levou à formação de hipóteses e a problemática, que no decorrer do estudo se provou verdadeira. Os métodos e os procedimentos. Bom, todo projeto versa também sobre um estudo de caso exploratório. Um estudo de caso, pois é uma construção de raciocínio através da observação e coleta de dados para compreender a totalidade da situação. E exploratória, porque busca evidenciar e acrescentar informações a respeito de assuntos com pouco estudo anterior. Então, foi preciso realizar todo um levantamento bibliográfico sobre saneamentos domiciliares, pesquisas de campo e entrevistas desenvolvidas pelos integrantes com pessoas que tiveram experiências com o assunto abordado. Após a coleta de informações através de questionários para analisar o conhecimento, foi usado a análise quali-quantitativa. A Anvisa tem a responsabilidade de garantir a segurança sanitária de serviços e produtos, atuando desde o registro até o pós-comercialização. E apesar dos esforços de fiscalização, os produtos clandestinos continuam sendo comercializados. Esses produtos são aqueles vendidos por ambulantes e também em pequenos estabelecimentos. A aplicação do projeto será feita por meios digitais. Na cartilha e no site ficarão as informações direcionadas aos profissionais. E o perfil no Instagram terá informações para o público em geral, com uma linguagem mais acessível e sem muitos termos técnicos. Bom, os saneantes, quando utilizados de forma inadequada ou em longa duração, representam um risco para a saúde devido à toxicidade dos compostos, principalmente os clandestinos, já que não possuem rótulos ou ficha técnica legal. Então você nunca saberá a procedência, a formulação e quantidade de ativos tóxicos presentes no produto. Vale ressaltar que, segundo o toxicologista Anthony Wong, diretor da CEATOX, em novembro, dezembro e janeiro, época de férias escolares, é o período do ano em que mais recebem ligações feitas para a Central de Assistência Toxicológica.
A força do proposto está em oferecer medidas em segurança sobre um assunto pouco abordado. A fraqueza na divulgação do projeto desenvolvido. A oportunidade, por sua vez, está no acesso facilitado ao site e cartilha. E a ameaça, por fim, na eventual falta de interesse dos profissionais. No nosso primeiro questionário, nós destinamos eles aos profissionais da área de controle de pragas. O tema foi manejo adequado de saneamentos sanitários por esses profissionais. A princípio, perguntamos se eles já haviam utilizado mais de um desinfetante de uma só vez durante uma dedetização. 75% respondeu que sim, enquanto 25% respondeu que não, mostrando a falta de conhecimento dos profissionais sobre os riscos da mistura desses tipos de produtos. Depois perguntamos se eles já haviam sentido falta de ar, irritação nos olhos ou na pele durante uma dedetização. 81,2% respondeu que sim, enquanto apenas 18,8% respondeu que não. Mostra os riscos claros que esse tipo de serviço, sem o uso de EPIs e sem o conhecimento sobre os produtos a serem utilizados, causa no corpo humano. Perguntamos também se no local de trabalho existe um profissional técnico. 6,30% respondeu que sim, mas ele estava lá apenas para assinar. 6,30% também respondeu que sim, e ele trabalhava de fato. 12,50% respondeu que sim, mas ele não ficava presente no local de trabalho. Enquanto 75% respondeu que não, que é a grande maioria. Os números assustam realmente e mostram a falta de interesse dos profissionais em ter um profissional ali de conhecimento ajudando e auxiliando essas pessoas. Por fim, perguntamos se ao serem contratados eles receberam instruções ou algum tipo de treinamento. 66,7% respondeu que sim, enquanto 33,3% respondeu que não. É obrigatório, quando entrado em uma empresa, que o funcionário receba um treinamento e instruções de como a empresa acaba funcionando. Então, isso acaba sendo bem preocupante. Além do questionário destinado aos trabalhadores do controle de pragas, também foi realizada uma pesquisa de campo direcionada para as pessoas no geral, com foco especial nas trabalhadoras domésticas. Em primeiro lugar, foi perguntado quanto ao armazenamento de produtos de limpeza em lugares baixos ao alcance de crianças. Nós tivemos um resultado de que 44% das pessoas faziam isso, enquanto 55,7% não faziam. Dessa forma, indicando que uma parte significativa das pessoas, por falta de conhecimento, armazena de forma inadequada os saneantes. Foi questionado também se havia conhecimento por parte dessas pessoas a respeito dos riscos que os saneantes oferecem para a saúde. E foi apresentado um resultado de que apenas 53,7% das pessoas estavam cientes, enquanto 21,3% não estavam e 25% não tinham certeza, mostrando que, apesar de o resultado ser predominantemente positivo, ainda existe um número significativo de pessoas que não estão cientes dos riscos aos quais estão se expondo. A respeito do uso de EPIs, apenas 27,5% das pessoas afirmaram usar algum tipo de proteção enquanto realizam a limpeza, enquanto 72,5% fazem a limpeza totalmente desprotegidas, dessa forma aumentando ainda mais os riscos de desenvolvimento de doenças. Foi perguntado se os entrevistados tinham o costume de misturar água sanitária com outros produtos desinfetantes, e mais de 61,3% das pessoas afirmaram realizar sim essa mistura, enquanto 38,7% não faziam, apresentando um enorme despreparo, visto que tal mistura é extremamente prejudicial à saúde. Antes era sabido que doenças respiratórias eram normalmente derivadas de questões biológicas individuais, não necessariamente se tratando de um caso de saúde pública. Porém, atualmente, as pesquisas mostram a correlação entre ambas as partes para estabelecer relação entre as síndromes selecionadas no ambiente de trabalho e doenças decorrentes de saneantes. Basicamente, saneantes sanitários são produtos ou misturas que têm como objetivo a higienização, desinfecção e desinfestação. De acordo com a Anvisa, estes produtos são divididos em dois grupos de riscos, sendo o risco 1, produtos que não contenham ácido inorgânico e tenham baixa toxicidade e não apresentem características corrosivas, atividade microbiana e ação desinfetante, à base de micro-organismos viáveis.
E os de risco 2 são aqueles que têm uma ação corrosiva, atividade microbiana e ação desinfetante à base de micro-organismos viáveis. Possuindo tais características, os produtos podem, portanto, proporcionar diversos riscos à saúde dos usufruintes. Riscos esses normalmente gerados a partir de pouco ou nenhuma noção de medidas de segurança, bem como a falta de conhecimento a respeito da composição, da toxicidade, dos perigos e dos riscos oferecidos a partir do uso constante dos mesmos. Como essas substâncias estão presentes na vida moderna quase sempre de forma imperceptível, elas acabam por comprometer a qualidade de vida de toda a sociedade. Nesse sentido, se faz necessária a aplicação de atividades de amplificação do manuseio seguro, objetivando um determinado grupo. Os agentes químicos presentes em saneamentos sanitários são compostos que podem penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental. Ainda, esses agentes são capazes de gerar riscos à saúde, como doenças profissionais, queimaduras e intoxicações. E eles também podem ser sensibilizantes, mutagênicos, corrosivos, tóxicos, irritantes e cancerígenos. Por eles promoverem uma lavagem eficaz e com menor custo, acabaram ganhando com muita facilidade a aceitação dos consumidores. Mas isso não anula os impactos ambientais e os danos à saúde humana que eles podem causar a longo prazo com o manejo correto. Em 2009, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, foram registrados cerca de 10 mil casos de intoxicações relacionados com saneantes. No ano seguinte, mais de 100 mil casos e 500 óbitos foram registrados. Outros dados apontam que saneamentos sanitários, medicamentos e animais peçonhentos são os principais causadores de intoxicações em humanos. O aumento da contaminação pode estar relacionado com a fabricação de novos produtos com odores de frutas e embalagens coloridas e atraentes, principalmente para as crianças, o que agrava a situação. O que agrava a situação são os produtos clandestinos vendidos em embalagens reutilizadas, sem rótulos e com uma composição química duvidosa. Outro fator importante é que é a responsabilidade do fabricante comunicar o risco através da rotulagem do produto. O rótulo tem um importante papel na prevenção e tratamento de intoxicações. Dessa forma, o principal motivo para o manuseio incorreto desses produtos é o fato de que grande parte das pessoas que o utilizam ignoram as regras do rótulo e usam os produtos aleatoriamente por vários motivos, mas principalmente por não terem conhecimento realmente. Isso é reflexo de rótulos mal elaborados, com letras minúsculas, e a presença excessiva de termos muito técnicos, o que não traz efeito para a grande maioria da sociedade. Quanto às medidas de prevenção, entra em destaque o uso de EPIs, que deve ser fornecido pelo empregador, que também tem a responsabilidade de fiscalizar o seu uso e promover ações que conscientizem os trabalhadores a respeito da sua importância. Direcionando o foco aos profissionais do controle de pragas e vetores, é notável que grande parte das intoxicações nesse ambiente é resultado da ausência da conscientização do uso das substâncias tóxicas, como inseticidas e fungicidas, causando risco à saúde do controlador de pragas, o que evidencia a necessidade de informação pelos mesmos. A importância da conscientização de profissionais domésticos e de controle de pragas sobre o conhecimento e o uso dos EPIs é essencial, pois dessa forma diminuirá os riscos de contaminação, além de alertar também sobre saneamentos clandestinos, visto que a utilização destes em ambientes fechados diluídos em água aquecida certamente causarão intoxicações nas vias respiratórias. E vale ressaltar que o risco de acidente ao se misturar a água sanitária com outros saneantes, como a base de amônia e vinagre, que é uma prática comum entre as trabalhadoras domésticas, pode ocasionar estado clínico grave. E na área de controle de pragas, além da conscientização dos empregados, os empregadores também precisam ter ciência dos riscos, né? Já que esses são os responsáveis pela instrução e amparo de seus funcionários. Portanto, cada organização deverá avaliar todo o processo de trabalho e até mesmo verificar os tipos de produtos e materiais que o colaborador usará durante a jornada. Assim, será capaz de fornecer o equipamento adequado e cobrar o seu uso correto. Lembrando que um profissional sem exato conhecimento de segurança do trabalho pode, por exemplo, fazer o uso indevido de determinado EPI, gerando uma equivocada ideia de proteção.
E esse foi o nosso projeto. Obrigada pela atenção.